Olá a todos, me chamo Rafael, sou advogado no Brasil e atualmente estou no meu último semestre, nos últimos meses do curso de Direito nos Estados Unidos e hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo sobre como é o processo para se tornar advogado aqui nos Estados Unidos. Então eu estou nesses preparativos, em maio eu já me formo e aí começo a estudar para o exame da ordem. Em julho prestarei o exame da ordem e se Deus quiser vou passar e vou estar apto para praticar o direito aqui nos Estados Unidos. Então, como funciona? Vamos desde o começo. Eu já falei isso um pouco em outros vídeos, mas eu vou estruturar bem, porque muita gente ainda me pergunta. Esse vídeo vai ficar bem claro sobre o processo inteiro. Então, vamos lá. Eu fiz aqui no quadro algumas anotações para deixar melhor para vocês entenderem. Então, primeira coisa, o que você precisa? Ensino médio. Terminou o ensino médio, o que você faz? Daí você vai para a faculdade de Direito? Porque no Brasil é assim, você termina o ensino médio e vai para a faculdade de Direito. Aqui não. Aqui não existe um bacharel em Direito. Os Estados Unidos não tem essa modalidade, embora exista na Europa, embora exista no Brasil. Então você vai precisar fazer o ensino médio, fazer um bacharel. Bacharel em quê? Qualquer coisa. Pode ser em ciências contábeis, matemática, qualquer coisa. Qualquer bacharel que seja reconhecido pelo MEC, por exemplo, no Brasil, ou por alguma instituição credenciada aqui nos Estados Unidos. Então, ensino médio, bacharel no Brasil, nos Estados Unidos, não faz diferença. E pode ser qualquer coisa que você quiser. Então, no Brasil ou nos Estados Unidos. E depois, o que você faz que fizer o bacharel? Você tem, digamos assim, 3 opções, né, para você continuar. A primeira opção, que é a mais comum, é os estudantes americanos fazem ensino médio, que fazem o bacharel nos Estados Unidos e depois eles fazem o Juris Doctor, tá? Que é o curso que eu estou fazendo atualmente, né? Então, o que é o Juris Doctor? O Juris Doctor é considerado um doutorado profissional. O que significa ser um doutorado profissional? Não é como você pensar num doutorado acadêmico, no qual você vai fazer pesquisas e esse tipo de coisa. É um doutorado no sentido do rigor do curso. É um curso extremamente rigoroso. Você vai estudar no Juris Doctor como você nunca estudou em toda a sua vida. E por que é profissional? Porque ele é totalmente focado na área profissional. Você não vai ficar divagando em questões acadêmicas. Não, vai ser muita coisa prática. Se você olhar no meu site, ou no meu YouTube, no meu canal, tem uma playlist chamada Direito Americano. Tem várias coisas interessantes. Tem uma lá que eu explico como é um julgamento americano. E eu explico certinho os tipos de coisas que a gente aprende na universidade. Por exemplo, recentemente, foi inclusive semana passada, né, a nossa universidade recebeu um tribunal, né, a gente tem um estudo na Liberty University, e a gente tem lá uma sala bem grande que é uma réplica da Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, pelo menos umas 2 vezes por ano a gente recebe algum tribunal para ouvir um caso real. E aí, alguns estudantes foram selecionados para apresentar diante daquele tribunal os argumentos em favor de uma parte e em favor de outra, né? Tinha os advogados, cada parte tinha os seus advogados, mas os estudantes ofereceram seus argumentos em suporte a algum dos lados. Então eles pegaram os estudantes e dividiram. Você vai para o lado da defesa, você vai para o lado da parte autora. E foi tão interessante porque os estudantes fizeram uma apresentação diante dos juízes melhor do que os próprios advogados. Então, aqui nos Estados Unidos, a sustentação oral é muito mais forte. Então, esse negócio de falar na frente do juiz já é incentivado desde que a gente começa o curso. E dá uma olhada nesses vídeos, vocês vão ver o que eu estou falando. Por isso que é um curso profissional, profissionalizante, embora seja um doutorado, porque é um rigor muito grande, né? Eles requerem que você estudem o dia inteiro, fim de semana. É uma preparação para concurso público, né? Quem estuda para concurso sabe como é. No entanto, é algo bem prático. Você aprende a entrevistar clientes, você aprende a fazer contratos, isso tudo assim na prática, nas matérias, e sem contar que você tem que aprender a lei, né? E a forma como é aprendida a lei é através do método socrático, e tem vários vídeos que eu fiz que eu explico um pouco disso. Não vou falar disso agora, tá? Então, o Juris Doctor é a primeira forma. A segunda forma é através do LLM. O americano, o que o americano faz? Como aqui não tem um bacharel em direito, então o americano faz ensino médio,
bacharel em alguma outra área, qualquer área, pode ser inglês, pode ser matemática. Depois eles fazem o Juris Doctor. Termina o Juris Doctor, eles fazem o LLM. O LLM é considerado um mestrado, que é o que você vai estudar apenas matérias específicas do curso de Direito. Então, geralmente, o americano faz o LLM depois do Juris Doctor. Então, pode parecer meio confuso, mas por que o mestrado vem depois? Eu não sei a resposta para isso, mas é assim que é organizado, isso é para ficar claro. Então, o Juris Doctor é considerado um doutorado mais profissional e geralmente as pessoas fazem um mestrado depois, porque você precisa do Juris Doctor para poder fazer o mestrado. Ou, se você tiver, aí que está a parte importante, se você tiver um bacharel em Direito de outro país, seja do Brasil, como foi o meu caso, você pode vir direto fazer o LLM. Então, você vem ensino médio, bacharel, LLM, exame da ordem. Então, é para vocês perceberem a diferença. Então, um advogado que é formado fora dos Estados Unidos em bacharel em Direito, né, como é o meu caso, pode ser o seu caso também, você pode vir fazer o LLM direto. Qual que é a vantagem do LLM? É só um ano. E o Juris Doctor são 3 anos, né? Então imagina, você estuda 5 anos, 4 anos no Brasil e vem para cá estudar de novo mais 3 anos. Nem todo mundo tem essa paciência, ou os recursos financeiros é um planejamento muito grande. Então o LLM é uma opção para muita gente. Qual que é o porém? Você não vai estudar todas as matérias que o pessoal do JD estuda, então você já vai estar ali, digamos assim, no mercado de trabalho já vai estar um pouquinho, você não tem o JD, você só tem o LLM, então pode ser mais difícil a questão de emprego, ainda mais porque muitas questões de vistos estão envolvidas, você vai precisar de alguns vistos se você não é residente dos Estados Unidos e esse tipo de coisa, tá? Mas é uma opção. E qual que é a diferença no processo de seleção? No Juris Doctor você precisa é um processo bem holístico, eles vão analisar a sua vida inteira, digamos assim, desde notas, né, que é uma das coisas mais importantes, suas notas no bacharel e sua nota no LSAT, que é uma prova de admissão no curso de Direito, né, então, e isso é algo que você deve pensar bem, porque no LLM só as notas, e também, é claro, é holístico, eles vão analisar outras coisas, como se você fez trabalho voluntário, se você fez estágio, esse tipo de coisa, mas o que mais importa são as notas. Então, o que eu pensei? Minhas notas não eram as melhores na faculdade de Direito, no Brasil, vou ser bem sincero com vocês. Então, eu imaginei, bom, eu posso fazer o LSAT para aumentar a minha nota, pelo menos aqui eu terei mais chances de fazer o Juris Doctor. Foi uma das coisas que eu pensei. E que bom que deu certo, né? Até consegui bolsa, então foi algo assim que realmente funcionou. Outro porém do LLM, nem todos os estados americanos aceitam que quem não tenha Juris Doctor faça, preste o exame da ordem. O que significa? Então, alguns estados você tem que ter o Juris Doctor. Então, se você fizer o bacharel e o LLM, não vai adiantar, porque você precisa do bacharel e Juris Doctor para poder fazer o exame da ordem. Então, eu acho que atualmente tem 5 estados que permitem você fazer ensino médio, bacharel, LLM, prestar o exame da ordem, né? Porque você tem que ainda prestar o exame da ordem, como no Brasil, para poder estar habilitado a praticar o direito aqui. E como eu disse, os estados, vocês devem saber que os Estados Unidos eles são muito divididos assim, os estados. Então, cada estado tem leis muito específicas, são muito diferentes. Então, você tem que prestar o exame da ordem no estado onde você quer praticar. Existe agora um exame da ordem unificado, né? Eu lembro que no Brasil, há muitos anos, era isso também, era diferente por estado. Hoje em dia está unificado. E aqui nos Estados Unidos tem se unificado também. Então, eles têm uma prova que vale para vários estados. E o que vai diferenciar se você pode praticar o direito em um estado e em outro vai ser a nota, ou se tem algum requerimento especial. Então, algum estado vai requerer uma nota de 70%, você tirar 70% na prova, e outro vai requerer 80%. Então, essa é a diferença. No meu caso, eu escolhi o JD também porque eu queria praticar o direito na Flórida, e a Flórida não aceita fazer esse caminho aqui. Ensino médio, bacharel, LLM. Só aceita ensino médio, bacharel, Juris Doctor. Então, não tinha essa opção. Tem outros estados que aceitam fazer isso aqui,
Nova York, Califórnia, esse é um dos estados que eu me lembro agora, né? Só que eu estou na Virgínia, né? Então eu vou ter que ir lá para a Flórida fazer o exame da ordem. Eu não sei se a Virgínia agora também aceita esse caminho, tá? E o que acontece depois? Tá? Aí você faz o exame da ordem e existem waivers. Aí se eu quiser praticar direito em outro estado, então alguns estados permitem que você, após praticar direito, você passa no exame da ordem, aí você pratica, você advoga por alguns 2 ou 3 anos, outro estado vai permitir que você faça uma inscrição naquele estado e possa praticar o direito lá. Não é que nem no Brasil que você tem que requerer uma inscrição suplementar e é isso e pronto. Não, aqui você tem que trabalhar por alguns anos primeiro, e aí não são todos os estados que permitem isso. A Flórida, por exemplo, não permite isso, né? Isso eles chamam de waiver. A Flórida, até agora que eu saiba, não tem esse waiver. Então eu não poderia, por exemplo, ficar aqui na Virgínia, praticar por uns 3, 4 anos e querer fazer uma inscrição suplementar na Flórida, né? A Flórida é bem restritiva, ela quer manter os seus próprios advogados que estão formados lá. Por um lado, isso faz sentido, porque a prova é bem específica, sabe? Apesar de a gente aprender o direito geral na faculdade, no Juris Doctor, né, a gente aprende direito geral. Todas as universidades que estão credenciadas na ABA, que é a Associação do Direito aqui nos Estados Unidos, né, seria o MEC para o direito aqui, né, para as faculdades de direito. Então, todas as faculdades que estão credenciadas na ABA, elas têm um currículo parecido. Um currículo, digamos assim, na verdade é idêntico nas matérias essenciais e o que muda são as matérias eletivas. Como, por exemplo, direito tributário, tributação de pessoas físicas e jurídicas, não é um requerimento pela ABA. No entanto, na minha universidade é um requerimento, então eu tive que fazer e também fiz mais 2 outros cursos de tributário dentro do Juris Doctor, tributação de empresas e tributação de espólio, que é uma área de muito interesse meu, mas são muitas matérias eletivas e você pode escolher muitas matérias interessantes, porque é um curso bem profissional, não é um curso para te enrolar, sabe? Eu senti que no Brasil chegava nas matérias eletivas, era uma enrolação. Ah, você pode fazer. É uma matéria que eu fiz, eu lembro, História das Américas. Tem nada a ver com curso de direito, pelo menos na minha visão. Porque tem que ter. Aqui as eletivas são muito específicas, é quase uma especialização. Então, esse último semestre que eu estou fazendo só eletivas. Então, eu estou indo para a área de tributação, eu estou indo para a área de como mexer com empresas, cuidar administração de empresas enfim, mergers and acquisitions, eu esqueci como que é a tradução agora. Né? Quando você tem a fusão de empresas, que é uma área de muito interesse meu, na área do direito, assim, essa área mais empresarial e de planejamento. Então tá, é isso. Ensino médio, bacharel, Juris Doctor, LM, notas, exame da ordem, é possível waiver. Tem uma terceira forma de você poder ser advogado que alguns estados permitem, é bem pouco, é você sendo eles chamam de apprenticeship, que você vai ser tipo um aprendiz em alguma firma, né, algum escritório, geralmente o tempo é 3 ou 4 anos e você vai trabalhar nesse escritório e aí você vai poder se inscrever em algum dos estados. Nem todos permitem, acho que são bem poucos, uns 7 estados. Até porque no passado era assim, né? Não tinha faculdade de direito, você era aprendiz de alguém e você trabalhava com aquela pessoa por vários anos e se tornava advogado. Tá, então essas são as formas de entrar no exame da ordem. Tá, agora como fazer faculdade, como se inscrever no Juris Doctor? Gente, é um processo muito longo. Eu estava conversando com uma amiga, tanto o Juris Doctor quanto o LLM é um processo bem desgastante para quem não sabe como funciona, até para os próprios americanos, né? Eu estava conversando com um colega esses dias, ele falou da dificuldade que ele teve, que foi difícil e tal, para se inscrever. E eu falei, nossa, eu achei que era só pra mim, né, que vim de fora. Ele não. E aí eu conversei com uma colega que terminou o LLM na Califórnia, ela já está advogando e vai prestar o exame da ordem agora em fevereiro. Né? Então ela tá ralando muito. E eu perguntei, você fez consultoria para conseguir chegar aqui? Daí ela falou que fez, né? Tá. E quanto você pagou? Ela me contou, eu fiquei pasmo. Ela pagou R$ 15.000 para fazer uma consultoria para conseguir entender como fazer a inscrição no LLM, que tem muitas coisas, muitos itens,
e questão imigratória, questão das faculdades pedindo documentos e você não sabe que documento que é esse, porque é uma cultura de documentos diferentes e você tem que achar qual que é o documento relativo. O L7. E se for fazer o Juris Doctor é ainda mais complicado, porque onde eu vou fazer o L7? Como escrever para o L7? Como estudar para essa prova? E, e é inglês, claro, é inglês, né? Mas como que eu provo que eu falo inglês bem? Então tem que fazer provas de proficiência, é tanta coisa. E pensando nisso, eu ajudo muitas pessoas que vêm falar comigo, além dos vídeos que eu gravo. E o L7 você vai ter que navegar por um site chamado LSAC. Esse site é o site que dá todas as informações e que faz a compilação dos seus documentos e envia para as universidades. Então eu conversei com essa pessoa que estava nesse processo para se inscrever no LSAC e no L7 também. E a gente ficou 2 horas olhando o site, tantas dúvidas que ele tinha, de tão complicado que é esse site, tantas informações. Eu me lembro, assim, há 3 anos atrás, quando eu comecei esse processo, nossa, foi muito desgastante aprender tudo. E eu não queria. E minha mãe me falava, não, paga uma consultoria. Eu falei, não, não vou gastar dinheiro com isso. E eu não sabia que ia custar 15 mil reais, né? Ainda bem que eu. Enfim, né? E essas consultorias ainda, a gente não sabe exatamente se a pessoa é apenas uma empresa que lida com consultoria ou se é uma pessoa que, como eu ou como essa minha amiga, passou pelo processo e sabe exatamente o que acontece em cada parte do processo, porque passou pelo processo. Tá, então depois que eu fiquei 2 horas conversando com esse amigo só para explicar como mexer em parte do LSEC, eu decidi fazer esse curso, tá? E se você tem interesse, eu vou mostrar um pouco parte dele para vocês. E assim, é uma verdadeira consultoria, mas assim, um preço mínimo, 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 é quase nada comparado com o valor dessa informação que você conseguiria por 15 mil numa consultoria, tá? Então, se você tem interesse, eu vou compartilhar a tela do meu computador, vou mostrar para vocês. E o legal desse curso é que ele tem 7 dias para você ver se é isso que você quer. Ou melhor, para você testar o curso. Não gostei, esse curso é ruim. Porque eu tenho certeza que vai valer cada centavo seu. Assim, apesar de ser um valor bem mínimo pelo conteúdo. E eu vou apresentar ele para vocês. E também vou deixar no link na descrição, você pode acessar. E tem 7 dias. Se não gostei, tudo bem, o seu dinheiro de volta sem perguntas nenhuma, porque eu tenho certeza que é o melhor investimento que você pode fazer na atualidade. Eu não encontrei nenhum material como esse. Todas as minhas pesquisas na internet, nem em inglês, nem em português. Nem em inglês. Eu procurei até em inglês para saber uma compilação certinha. E em português, nem em português, muito menos em português. Porque ainda em português tem mais coisas, né? Porque para quem vem do Brasil tem mais dificuldades. Porque é a diferença da língua, da cultura, das faculdades, enfim. Tá, então eu vou compartilhar a tela do meu computador agora para mostrar para vocês como é estruturado esse curso. E se você tem interesse, né, tá aqui vou deixar na descrição do vídeo, você pode acessar. E não esqueça que tem os 7 dias de garantia, porque eu tenho satisfação total esse curso e tenho certeza que você vai se beneficiar muito. Se é o seu desejo de tentar, de ser advogado nos Estados Unidos, quer saber como que é o caminho, quer saber como que é se inscrever no exame da ordem, e também eu falo sobre questões de vistos. Eu dou uma pincelada como que é questão de visto, que visto que você vai precisar, e também como é questão imigratória depois, para você, se é possível trabalhar depois, é possível conseguir emprego, tá tudo lá nesse curso, e eu vou mostrar um pouquinho como é a estrutura dele, tá? Então tá, aqui estou no curso, ele é dividido em 5 módulos. O primeiro módulo é só uma introdução e eu vou nessa introdução. Todos os módulos têm vídeos, além de coisas escritas para vocês acompanharem, tá? Para explicar tudinho o passo a passo, e também tem módulos que serão adicionados com o tempo, ok? Então, no módulo 2 eu vou mostrar a diferença entre direito americano, direito brasileiro, né? E todos têm vídeos aqui, como vocês podem ver, tá aqui. Diferença entre o JD e o LLM e como você fazer essa escolha. Então, eu fiz uma explicação breve aqui, mas aqui eu vou muito a fundo, muito mais a fundo, para vocês terem uma decisão mais acertada. O que é melhor para vocês? Processo de inscrição no LLM, falando um pouco mais especificamente. O módulo 5, ele vai assim, bem a fundo no processo inteiro.
inteiro do Juris Doctor, como você faz para se inscrever. Então, requerimentos gerais, proficiência em inglês, aí eu explico alguns termos que vocês vão ficar muito confusos. E como fazer o application. O que é application? É a inscrição, que é fazer a compilação dos seus documentos e enviar. O que mais? Como se inscrever? Onde fazer a prova do L7? Porque você faz onde? No Brasil? Tem prova do L7 no Brasil? Tem nos Estados Unidos? Tem na Argentina? Onde que eu faço? Como que eu acho isso? Entendendo a prova, eu vou explicar para vocês essa prova, como que ela faz, inclusive alguns exercícios, né? Eu tenho, tá? Tem alguns exercícios também que eu faço com vocês para vocês entenderem como que ela é, como você estudar, quais materiais comprar, sites gratuitos que oferecem cursos, né? Porque muita gente usa cursinho. É uma prova bem diferente de tudo que você já fez na vida, pode ter certeza. E como escolher as universidades. E essa parte aqui é bem longa, tá? Que é o application passo a passo. Olha, você vê aqui o tempo de vídeos é uma parte bem longa, tá? É quase 1 hora para você saber a parte dos documentos mesmo. Outras questões que eu passei, coisas que foram difíceis, e questão de vistos. E eu ainda pretendo adicionar 2 tópicos, né? Deixa eu lembrar qual que eram os tópicos que eu vou adicionar com o tempo, que são bônus. Você vai ganhar esse bônus a partir do momento que você adquire esse curso. Você vai ter ele para sempre e vai ganhar esse bônus, tá? Deixa eu fechar aqui a minha tela. Onde que eu termino aqui? Ok. Então, você também tem esses bônus que vão receber, que eu vou falar também sobre a tributação de estudantes, que vocês têm que saber disso. Estudantes aqui são tributados também. Existe um certo tipo de isenção para os estudantes e muita gente não sabe disso. Eu não sei, talvez a universidade não falou, enfim. E o risco disso é você ser tributado como um americano, que vai ser uma coisa ruim, porque o seu rendimento do mundo inteiro ou do Brasil vai ser tributado aqui também, que é algo que você não quer. E também um módulo em que eu vou falar especificamente sobre os estados que aceitam o LLM apenas para fazer o exame da ordem e quais são os requerimentos. Então, gente, como eu disse, esse é o caminho, voltando aqui, esse é o caminho para fazer o curso de Direito, para se tornar advogado nos Estados Unidos. Tem 3 formas, pelo menos 3 formas: Juris Doctor, o LLM e o Apprenticeship. E o curso está ali disponível para vocês, é muito detalhado e também responderei perguntas, tá? Você vai lá na introdução, eu vou falar os termos, as perguntas que você vai poder fazer. Então, tá muito em conta e espero que vocês se beneficiem. Também tem muito conteúdo gratuito no canal, tipo, muita coisa eu falo. Na playlist, pesquisa no meu canal, na seção de playlists, onde fala sobre a playlist do curso de Direito nos Estados Unidos. Tem muita informação legal. Espero que vocês tenham gostado, então o link está aqui embaixo na descrição. Até a próxima vídeo e bons estudos!